Era fim de tarde em um bairro simples, na periferia da cidade. As ruas de terra estavam secas, cobertas de poeira e pegadas de crianças descalças que brincavam de pega-pega. As casas tinham muros baixos, hortas nos quintais, roupas estendidas ao vento e cachorros latindo nos portões. Em um terreno baldio entre duas casas, cercado de mato crescido e pedaços de entulho, um cão solitário se deitava debaixo de uma jabuticabeira. Era um vira-lata caramelo. Porte médio, olhos escuros, orelhas que tombavam para a frente como se ele estivesse sempre ouvindo algo muito sério. Seu nome ninguém sabia. Ou melhor, ninguém tinha dado um nome. Mas ele estava sempre lá, deitado naquele mesmo canto, vigiando o movimento da rua, com o corpo relaxado e o olhar atento, como se estivesse esperando. As crianças o chamavam de Caramelo. Alguns adultos tentavam enxotá-lo, com medo de que estivesse doente. Outros jogavam restos de comida, mas ele não era agressivo, apenas quieto, observador, presente. Foi nesse cenário que ele conheceu João. João tinha 8 anos, mas carregava nos olhos um peso maior que sua idade. Era um menino de fala baixa, olhar tímido e passos curtos. Morava na casa da esquina com a mãe, Luciana, e a avó, Dona Teresa. O pai havia ido embora quando ele tinha 3 anos. Desde então, a casa se encheu de silêncios e rotinas que pareciam nunca mudar. Luciana trabalhava o dia todo como caixa de supermercado e chegava cansada. Dona Teresa cuidava do neto com carinho, mas também com rigidez. João passava a maior parte do tempo dentro de casa. Tinha um tablet antigo onde assistia vídeos e jogava, mas quase não saía para brincar com as outras crianças. Sofria com crises de ansiedade desde pequeno. Médicos haviam recomendado que ele fizesse atividades ao ar livre, tivesse contato com animais, com a natureza. Mas a vida corrida e a preocupação constante da mãe não davam espaço para aventuras, até aquele fim de tarde. Foi Dona Teresa quem o mandou comprar pão na mercearia da rua de baixo. João foi contrariado, segurando a moeda fechada na mão, com passos lentos e a cabeça baixa. Quando passou pelo terreno baldio, ouviu um leve estalo e parou. Olhou para dentro. Entre o mato e os pedaços de madeira estava o cachorro, deitado, observando-o com o que parecia um misto de curiosidade e calma. João congelou por um instante. Nunca tinha se aproximado tanto de um cachorro de rua. Mas por algum motivo que ele mesmo não soube explicar, não sentiu medo. Ficaram apenas se olhando. O menino deu 2 passos hesitantes na direção da cerca de madeira velha e disse, quase num sussurro: "Oi." O cachorro não se moveu. Só piscou lentamente. João abaixou-se. De sua mochila, tirou meio pão que havia guardado na hora do lanche da escola. Estendeu pela fresta da cerca. O cão se levantou, aproximou-se devagar, cheirou a mão do menino e pegou o pedaço com delicadeza. Depois, voltou ao seu canto. Foi o primeiro contato. A partir desse dia, João começou a passar todos os fins de tarde por ali. Depois da escola, antes de entrar em casa, dava uma passada pelo terreno. Levava restos do lanche, pão, biscoito, pedaços de fruta. Ficava observando o cão, às vezes falando baixinho, contando coisas do dia. O cachorro, sempre atento, ouvia como se compreendesse cada palavra. Em casa, ninguém sabia desses encontros. Luciana continuava imersa no cansaço do trabalho. Dona Teresa achava que o neto passava mais tempo no quarto e, por isso, o deixava em paz. João, pela primeira vez, sentia que tinha alguém que o escutava, mesmo sem dizer nada. Certo dia, uma das crianças do bairro passou correndo e gritou: "Ei, João! Esse cachorro aí é doido! Vai te morder!" João nem respondeu. Só acariciou a cabeça do animal, que continuou deitado ao seu lado, tranquilo. "Ele não é doido. Ele é meu amigo", murmurou. E ali, naquele pedaço de chão entre o mato e o entulho, nascia uma amizade silenciosa e inquebrável.
O cachorro passou a reconhecer os passos do menino. Quando João dobrava a esquina, ele já levantava a cabeça e caminhava até a cerca, abanando o rabo com sutileza. Em poucos dias, deixou que João se aproximasse mais, encostasse, o acariciasse. Em 2 semanas, começou a segui-lo discretamente até o portão de casa. Parava ali, sentado, esperando que o menino entrasse. Depois, voltava ao seu canto. Luciana, certa tarde, notou algo diferente. Você tá mais corado, João? Tá indo brincar com as outras crianças? Não, respondeu sem saber o que dizer. Só tô andando mais, ela não questionou. Mas Dona Teresa percebeu o cheiro de cachorro nas mãos do neto uma noite. Onde você tá andando, menino? Tá mexendo com bicho de rua? João negou com a cabeça, assustado, e o assunto morreu. Ali, num sábado à tarde, houve um pequeno tumulto no bairro. Um carro derrapou na esquina da rua de João e bateu num poste. Não houve feridos, mas o choque gerou agitação. As crianças corriam para ver, os adultos comentavam na calçada. João, que estava sentado no degrau da frente de casa, sentiu o corpo travar. Sirenes o deixavam nervoso. Luzes piscando causavam pânico. Era uma das características de sua ansiedade. Começou a respirar rápido, a apertar os dedos contra o joelho. Luciana estava no quintal, estendendo roupa, e não o viu. Foi quando o cachorro apareceu. Como se sentisse a vibração do medo, correu até o portão, empurrou com o focinho, entrou e se deitou ao lado do menino. Encostou a cabeça em sua perna. João imediatamente segurou o pelo dele e começou a acariciar. A respiração desacelerou. Os olhos se acalmaram. Em poucos minutos estava tranquilo. Luciana chegou correndo, assustada. Meu Deus, esse cachorro entrou aqui. Mas João, com os olhos firmes, falou. Ele só veio me ajudar, mãe. Luciana olhou nos olhos do filho. Depois, olhou para o cão. E entendeu. Naquele dia, pela primeira vez, ela deixou que ele ficasse ali com o cachorro. Sentou-se no degrau ao lado, em silêncio. O cachorro, deitado entre os dois, parecia saber que tinha conquistado algo importante. Luciana suspirou. Você deu nome para ele? João sorriu. Guardião, ela riu com ternura. Nome bonito, e parece que combina. O tempo virou sem aviso. Era uma segunda-feira de céu cinza, abafado, com o ar parado como se o mundo segurasse a respiração. João saiu da escola com o coração acelerado. O motivo não era a ameaça de chuva, mas um comentário que ouvira na hora do recreio. Hoje a gente vai te pegar, orelhudo, sussurrou Pedro, o mais velho do grupo que costumava implicar com ele desde o começo do ano. João tentou ignorar, como sempre fazia, mas dessa vez havia algo diferente no tom, mais sério, mais escuro. O menino caminhou mais rápido, encolhido, sem olhar para os lados. Queria apenas chegar em casa, mas eles estavam lá. No caminho entre a escola e sua rua, em frente ao campo de areia do bairro, os 3 esperavam. Pedro, o líder. Mateus, o risonho cruel. E Renan, o que sempre ia junto, sem saber bem por quê. João tentou desviar, mas Pedro segurou o braço dele com força. Vai para onde, medroso? A gente só quer conversar. João tentou se soltar. Sentiu o estômago revirar, os olhos começando a arder. Me solta, disse quase num fio de voz. E se a gente não quiser? Respondeu Mateus com um empurrão. João caiu de joelhos na areia. A mochila deslizou pelo chão, abrindo e espalhando os cadernos. Eles riram. Pedro se aproximou, erguendo o pé como se fosse chutar. João encolheu-se, cobrindo o rosto com os braços. Foi quando o rosnado ecoou pela rua. Guardião! O cão surgiu, correndo do terreno ao lado, os pelos eriçados, os olhos flamejantes. Um som grave saiu de sua garganta, algo entre alerta e fúria. Parou a menos de 1 metro do grupo em posição defensiva, firme, imóvel, mas pronto para avançar. Pedro congelou. Mateus recuou. Renan soltou um palavrão. Esse bicho é doido! Gritou Mateus. Vai, pega! Provocou Pedro tentando mostrar coragem. Mas Guardião não avançou.
Apenas permaneceu ali, entre os meninos e João, como uma muralha viva. Seus olhos não piscavam. Seu corpo inteiro dizia: se vocês encostarem nele de novo, vocês vão se arrepender. João olhou por entre os braços e viu o cão. Sentiu o coração desacelerar. Pedro deu mais um passo para trás. Deixa esse moleque para lá. Vamos embora. Eles foram. Caminharam apressados, resmungando, chutando pedras para disfarçar o medo. Guardião os observou até sumirem na esquina. Só então se virou para João e se aproximou com cuidado. João o abraçou. Ali, ajoelhado no chão, sujo, com os cadernos espalhados ao redor, ele chorou. Não de dor, mas de alívio, de proteção, de algo que nunca tinha sentido com tanta força, estar seguro. Daquele dia em diante, Guardião não era mais só um cachorro do terreno. Ele era o guardião mesmo. O bairro inteiro começou a perceber-as. Crianças que antes zombavam passaram a respeitar. Algumas até tentavam acariciá-lo. Os adultos, antes desconfiados, passaram a cumprimentá-lo com assobios e chamar por guardião, como se já fosse o nome oficial. Luciana também notou a mudança no filho. João estava mais firme, mais falante, dormia melhor, tinha apetite. Até as professoras da escola comentaram. Mas o que mais mexeu com ela foi o que aconteceu na reunião de pais. A professora de João, Dona Maristela, pediu para conversar em particular depois da reunião. Luciana, tensa como sempre, achou que era algo ruim. Senta aqui um minutinho, disse a professora com um sorriso. Queria te falar sobre o João. Ele está aprontando? Pelo contrário, ele está mudando. Luciana arregalou os olhos. Mudando? Nos últimos dias, ele tem participado mais das atividades, feito perguntas e até começou a desenhar. Coisas lindas, aliás. E sabe o que ele mais desenha? Luciana negou com a cabeça, já com um nó na garganta. Um cachorro. Sempre o mesmo. Ele chama de guardião. Luciana sorriu emocionada. Ele é o guardião mesmo. No caminho de volta para casa, Luciana decidiu passar pelo terreno baldio. Viu o guardião deitado sob a jabuticabeira, como sempre. Mas agora com a postura de um cão que sabe que é amado, que tem um lugar. Ela se aproximou devagar, agachou-se e estendeu a mão. Obrigada por cuidar do meu filho, disse baixinho. Guardião lambeu sua mão. Aquela foi a primeira vez que Luciana acariciou o cão. A primeira de muitas. Aos poucos, ele passou a entrar na casa. No começo, ficava só na porta, depois na varanda, até um dia em que João o chamou para dentro durante a tempestade. Dona Teresa reclamou um pouco. Resmungou sobre pelos no sofá, bagunça no tapete. Isso vai virar casa de bicho agora, mas no fundo ela também se comovia. Uma noite, João adormeceu no colo do cachorro e ela cobriu os dois com o mesmo cobertor. O tempo passou e Guardião passou a ser parte da família. Ninguém mais perguntava onde ele está, porque ele estava sempre. Sentado ao lado de João durante os estudos, deitado perto da porta à espera de Luciana, dormindo na cozinha quando Dona Teresa preparava o arroz, mas a vida, como a rua do bairro, é cheia de curvas, e uma delas estava chegando. Certa noite, João acordou com um barulho estranho. Era um latido, não de alerta, mas de dor. Correu para a sala e viu o Guardião deitado, ofegante, com o olhar cansado. Luciana e Dona Teresa foram acordadas também. Levaram o cão ao veterinário. O diagnóstico foi sério. Guardião estava com sinomose, provavelmente contraída antes de ser acolhido. Os sintomas haviam demorado a aparecer, mas agora exigiam cuidados imediatos. João chorou. Muito. Mas foi firme, acompanhou cada visita, ajudou a dar remédios, dormiu ao lado dele nos piores dias. Guardião lutava, como sempre lutou, como lutou, pelos cadernos espalhados no chão, como enfrentou valentões, como esperou a confiança daquela família, mas seu corpo começava a ceder.
Guardião dormia mais do que o normal. Estava magro, com os olhos apagados e o corpo mais lento. Cada passo parecia exigir esforço. Mesmo assim, quando João se aproximava, ele ainda erguia a cabeça e abanava o rabo, mesmo que devagar. Era como se dissesse: estou lutando, meu amigo. Mas está difícil. O diagnóstico da sinomose deixou a casa em silêncio. Luciana chorou escondida no banheiro. Dona Teresa rezava à noite de olhos fechados. João não largava o lado do cão por nada. Dormia com ele na sala, coberto por mantas, com o rádio baixinho tocando música instrumental. Levava comida na mão, limpava os olhos dele com algodão molhado. Passava horas apenas acariciando seu pescoço. O veterinário havia sido sincero. Não é impossível que ele se recupere, mas vai depender dele e de vocês. E então todos decidiram lutar junto com o guardião. Luciana tirou folgas no trabalho para cuidar dele. Dona Teresa preparava caldinhos caseiros, mesmo dizendo que cachorro não precisa de comida especial, mas fazia assim mesmo. E João criou uma rotina com horários certos: banho de sol, medicação, água fresca, paninho limpo. Vamos vencer isso, guardião. Você venceu os valentões, vai vencer agora também, dizia segurando a pata dele. Na segunda semana, o quadro piorou. O guardião teve espasmos, choramingou de dor durante a madrugada. João acordou assustado e segurou o focinho do cão, tremendo. Por favor, não vai agora, fica comigo. Só mais um pouco. Luciana o levou ao veterinário de novo. Foi uma manhã tensa. Esperaram na sala por horas. Quando o médico saiu, balançou a cabeça com pesar. Preparem-se para o pior. Mas, se ele passar das próximas 48 horas, ainda há esperança. João não chorou ali. Apenas pegou o guardião no colo e voltou para casa. Fez uma caminha ao lado da própria cama e não saiu de perto dele. Passou a noite acordado, ouvindo cada respiração, cada movimento. Na madrugada do segundo dia, algo mudou. Guardião, que estava imóvel há horas, moveu a cabeça e encostou o focinho na mão de João. Depois, tentou se levantar. Cambaleou. Caiu. Tentou de novo. João segurou o peito. Você está voltando? O cão se arrastou até o pote de água e bebeu. Foi a primeira vez em dias que fazia isso sozinho. João correu para chamar Luciana. Mãe, ele se mexeu. Ele bebeu água. Luciana, com os olhos ainda cheios de sono e medo, correu até a sala. Viu o cão em pé, trêmulo, mas firme. Guardião olhou para ela e abanou o rabo. Fraco, mas abanou. Ela se ajoelhou e chorou ali mesmo. Os dias seguintes foram de lenta melhora. Guardião começou a se alimentar com mais apetite. Já não tremia tanto. Voltava a caminhar pequenos trechos do quintal. João comemorava cada passo como se fosse o primeiro. Isso, campeão, você tá ganhando. Na quarta semana, ele latiu. Um latido curto, rouco, mas forte o suficiente para que a vizinha do lado batesse palma do outro lado do muro. Ô, guardião! Tá de volta, né? Luciana respondeu com um sorriso aberto. Tá sim, voltou para casa. O retorno de Guardião à vida cotidiana foi celebrado com simplicidade e alegria. João fez um desenho novo dele, com uma capa de herói nas costas e uma estrela no céu. Peito. Dona Teresa pendurou o desenho na parede da sala. Agora essa casa tem um protetor de verdade. Guardião voltou a deitar no tapete da sala, a acompanhar Luciana até o portão, a passear com João ao redor da quadra. Mas havia algo diferente nele, um olhar mais profundo, uma tranquilidade serena, como se ele tivesse ido até a beira do fim e voltado, porque sabia que ainda havia algo a viver ali. Certo dia, no fim da tarde, João caminhava com Guardião na coleira, coisa que antes nunca faziam. Era uma caminhada curta, só até a padaria e de volta. No caminho, passou pelo campo de areia, onde os valentões o haviam humilhado meses antes.
Pedro estava lá, agora sozinho, chutando uma bola velha. João hesitou. Guardião parou também. Os dois ficaram ali, observando. Pedro olhou, reconheceu os dois, abaixou a cabeça e, sem ser chamado, caminhou até eles. Ei, João! Oi, queria dizer, aquele dia lá foi errado. João não respondeu de imediato. Guardião ficou entre os dois, mas sem agressividade, só atento. Pedro abaixou os olhos, envergonhado. Desculpa, tá? João olhou para Guardião, depois para Pedro. Tudo bem. Pedro tentou sorrir envergonhado e foi embora. Guardião o seguiu com os olhos e então lambeu a mão de João. Era como se dissesse, bom trabalho. Na volta para casa, João encontrou Luciana no portão. E aí, como foi a caminhada? Boa, Guardião tá forte. E você? Ele sorriu. Tô ficando forte também. Naquela noite, Luciana chamou todos na sala. Preciso dizer uma coisa. Dona Teresa, com o crochê nas mãos, olhou com curiosidade. João sentou no sofá com o Guardião, aos pés. Eu decidi adotar o Guardião de forma oficial. Levei ele no veterinário. Hoje cedo fizemos o registro, carteira de vacinação, tudo. João arregalou os olhos. Sério? Sério. Ele já é da família faz tempo. Só faltava formalizar. Dona Teresa suspirou. Até que enfim, né? Já estava achando que esse cachorro ia herdar o sofá da sala. Todos riram. Guardião, sem entender muito bem, abanou o rabo e se deitou de lado, satisfeito. Algumas semanas depois, a escola de João fez uma exposição de arte dos alunos. Os desenhos ficariam expostos no pátio principal. João levou 3, todos de Guardião. Um como super-herói, outro como anjo, e o último era o mais simples. Só os olhos dele com a frase: "Ele salvou minha vida sem dizer uma palavra." Foi o mais fotografado da exposição. Meses passaram, a vida seguiu. Mas sempre que a chuva começava a cair, João olhava para a varanda, onde Guardião dormia enrolado na velha manta azul e lembrava do dia em que encontrou um cão sem nome, deitado num terreno vazio. E entendia que o que mudou sua vida não foi mágica. Foi amor, lealdade, silêncio, presença. Foi um cão que decidiu ficar.